Olá, pessoal, só um aviso antes da gente começar, que o microfone da Tamires no começo da live ficou bem baixinho, estranho, mas ele conserta, tá? Depois de um tempo, então eu sei que vai ser irritante no começo, mas o problema vai se resolver. Então, bom episódio. Você está ouvindo a um programa oficial da campanha hashtag O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Oi, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vamos conversar sobre as mulheres na narrativa de Harry Potter hoje, então. Eu tô aqui com a Tamires Garcia, que tá com uma cara de cachorro sem dono. Então, me dá um oi pra gente. Você não tá ouvindo a gente, tá? Bom, então enquanto a Tamires resolve os problemas técnicos dela ali, que estão um pouco sérios, além da Tami, tá aqui comigo a Luísa Zanferdini, que também é nossa host. Oi, gente. E hoje a gente tá com uma convidada, que é a Clarice Quinello, nossa ouvinte, que veio participar aqui com a gente hoje. A Carol Lima, também nossa host, ela deveria estar aqui, mas ela teve um imprevisto, então ela não vai participar, mas um beijo pra Carol. Esse episódio bônus, gente, isso aqui vai ser lançado como um episódio bônus, né? E ele foi gravado ao vivo no YouTube do Animagos, né? Então, se você estiver ouvindo isso depois no feed do podcast, você pode ver nossos rostinhos indo lá no Animagos, no canal, porque vai ter o vídeo lá. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição do episódio. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E ao contrário do que a gente aprende, do que a gente vê sendo exaustivamente repetido, né, nas redes sociais, na vida e tal, hoje não é um dia de comemoração exatamente, né? É um dia para a gente dar visibilidade para as pautas feministas e até sim celebrar algumas conquistas, mas principalmente de lutar, né? De continuar pautando as nossas lutas. Esse episódio e essa live faz parte do projeto Podcast é Delas, que é uma campanha feita por podcasters para inserir e promover uma maior participação de mulheres na mídia do podcast. Para saber mais sobre isso, sobre essa campanha, vocês podem acessar o podcastadelas.com.br. Tami, você nos ouve? Eu não sei, eu ouço. Vocês me ouvem? Ouvimos. Sim. Então tá aqui com a gente a Tamires Garcia, gente, que também é nossa host. Bom, e aí, né, a gente estava pensando em como entrar nessa campanha, né, do podcast delas, né? A gente já é um podcast que tem uma paridade de hosts, né, de homens e mulheres e tal, mas a gente queria trazer uma discussão que fosse, que tivesse inserida dentro desse contexto do Dia Internacional da Mulher. Então, pensando no nosso podcast, né, nos temas do nosso podcast, a gente vai propor para vocês uma conversinha sobre as mulheres que povoam os livros e a narrativa de Harry Potter e algumas discussões também que giram em torno delas, porque a gente vê tem muita coisa legal que se fala, que se pode falar sobre as personagens femininas nos livros, mas também a gente vê muitas críticas, existem muitas críticas, são feitas muitos apontamentos, né, de coisas que são ruins, questionáveis e tal. Então a gente queria conversar um pouquinho sobre essas coisas, né? Então, bora lá. Queria perguntar para vocês primeiro, gente, para as outras participantes aqui, como que vocês acham que a leitura de Harry Potter se conectou com a sua leitura de feminismo? Vocês sentiram que teve um impacto assim, para vocês na sua vivência, assim, nesse sentido? Clarice, você que é visitante, começa.
Não, eu acho que teve, assim, foi uma obra que acaba que ela fomenta muito a nossa construção, né? Então, assim, eu comecei a ler Harry Potter ainda muito nova, eu tinha mais ou menos 12 anos, então eu regulava ali com a idade dos personagens quando eles estavam ali no primeiro livro. É claro que a minha personagem favorita não tem como ser outra a não ser a Hermione, né? Perfeita, linda, sem defeitos. E acaba que, assim, a profundidade das relações dela, até a questão dela na militância, que a gente também já falou nos outros livros, com relação ao Fale e tudo mais, eu acho que isso acabou construindo um pouco, complementando um pouco do que eu acredito também. Só que essa leitura mais profunda, mais crítica, eu só fui ter realmente anos depois. Sim. E você, Luísa? A mesma coisa, assim, quando eu era criança, eu lia, achava a Gina muito foda, adorava a história da Luna, e tinha toda uma questão também de que Harry Potter era coisa de menino, e na minha cidade, na minha bolha, tinha isso, pelo menos. Então, acho que esse foi meu primeiro contato, assim, de achar que eu gostava de uma coisa que não era comum para meninas gostarem. Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, que foi quando eu descobri o feminismo, que eu comecei a fazer essas leituras mais críticas mesmo. Uhum. Olha que diferente Harry Potter ser coisa de menino. É curioso. Na minha bolha sempre foi. Na minha bolha também não tinha isso mesmo. Eu não tinha bolha, eu fui formando a minha bolha, na verdade. Eu comecei a ler, comecei a gostar, e eu ia falando pra todo mundo na escola: gente, vocês já leram esse livro? Então, era coisa de menina, eu acho, porque eu era menina promovendo Harry Potter. Melhor pessoa. Mas eu acho que pra mim também foi uma coisa que veio depois, mas eu acho que pra mim o feminismo veio depois. Por mais que a minha mãe se declarasse feminista desde que eu era criança, eu só fui entender mesmo o que isso significava e como isso impactava nas relações, também depois que eu entrei na faculdade, e depois ainda que eu fui entender como que funciona, e entender os tipos, né, feministas que existem e tal. Então eu acho que a leitura de Harry Potter, nesse sentido, pra mim, veio no mesmo ritmo. Eu fui entendendo o que era de legal, de feminista em Harry Potter, o que era de não tão legal também do universo feminino de Harry Potter. Mas, assim, logo de primeira leitura, eu acho que veio com o mesmo feminismo que eu já tinha, muito imaturo, de quando eu também tinha 11 ou 12 anos. Mas eu acho que também essa questão, se você pensar, se a gente for olhar para a obra com os olhos da época em que ela foi escrita, eu acho que ela foi até progressista para a época, né? Então, assim, é claro que hoje fica um pouco datado alguns temas e tudo, mas eu acho que foi muito, assim, para a época, foi muito progressista, e para mim também, Tami, veio tipo, o feminismo, assim, eu me descobrir feminista foi, assim, muitos anos depois, e aí você vai encontrando esses elementos, nessas dicas, assim, dentro da obra, e você vai se identificando, a partir do momento que você se reconhece, você também vai se identificando com essas pequenas dicas aí que apareciam ao longo dos livros. E é curioso que isso já começa na própria forma como a Rowling precisou escrever o nome para publicar, né? Então ela não poderia colocar o nome dela, porque isso seria algo que afastaria um público leitor de meninos, né? Então acho que o momento em que ele é escrito vem muito marcado assim nos livros, né? Tanto na narrativa quanto já na capa de cara. Você dá de cara com o nome dela, que é um nome que foi colocado de forma neutra, né? Que ironia, né, J.K. Rowling? Então... Parece que o jogo virou. Não é, menina? E aí, então é uma coisa que você vê que já começa uma questão aí, né, tipo do lugar, né, o que é literatura para mulheres, o que é literatura para homens, que já aparece desde o início, assim, né. E eu acho que uma coisa que é interessante da gente pensar é que isso que você falou, Clarice, de que muitas coisas que quando a gente lê hoje, né, tá muito datado, e de fato tá, né, tem muito, uma coisa que a gente consegue enxergar assim, na narrativa, é que ela de fato tem coisas muito progressistas, assim, especialmente para a época, e tem coisas que se sustentam progressistas até hoje também, mas ela não é uma narrativa perfeita, né? Sim.
em nenhum aspecto a gente sabe disso, a gente fala muito sobre isso no podcast, mas pensando especificamente nessa coisa do feminismo, né, da visão da mulher, do lugar da mulher e tal, também não é uma narrativa perfeita, até porque é escrito por uma pessoa, né? E, enfim, as pessoas têm falhas e contradições, enfim. Mas eu acho que uma coisa que marca muito, assim, Harry Potter, acho que é uma sensação que toda menina teve, mas não só toda menina, mas, tipo assim, todo mundo que tá um pouco fora desse padrão esperado, né, pela sociedade, assim, se sente um pouco acolhido por Harry Potter, porque é uma narrativa que ela vai falar sobre os excluídos, né? Ela vai falar sobre aqueles que não têm lugar na sociedade, sobre aqueles que são deixados de lado e tal. Mas uma coisa que eu acho muito marcante, assim, é que a primeira coisa que acho que a primeira imagem que a gente tem da mulher dentro da narrativa de Harry Potter é que ela é uma narrativa que rejeita a ideia da moça indefesa, né? Que, tipo, precisa ser resgatada, essas coisas assim. E tem uns personagens muito fortes nesse sentido, assim, né? A própria Hermione, a Gina, que são meninas que estão desde o início se mostrando muito... A Gina nem tanto no início, né? Mas ela vai se construindo melhor. Mas que se mostram muito fortes e muito combativas, assim, né? Sim, e as outras personagens também que a gente vai conhecendo ao longo dos livros também, né? Então, a própria Lily, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela, a Narcisa, por mais que ela seja, assim, bem controversa, mas a gente vai conhecendo, vai desvendando um pouquinho, assim, da personalidade de cada um e jogando luz mesmo para essas mulheres consideradas não tão bem aceitas, assim, né? A Tonks também é uma outra que acho que a gente pode ressaltar, que também ela foge do padrão que é esperado para ela, né? Sim. Interessante isso. Talvez a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de relacionamentos amorosos mais para frente, mas o fato de Harry Potter não ser centrado numa narrativa que envolva um casal também ajuda muito, porque geralmente tem o par romântico, e aí tem aquele par romântico que é a mulher idealizada, e a personagem feminina mais forte é a Hermione, apesar de ser idealizada em alguns aspectos, ela não é uma mulher ideal e ela não é o interesse romântico do Harry, né? O interesse romântico, que é, então, colocada num patamar diferente e, às vezes, até, enfim, a gente fala até um pouco disso depois. Mas eu acho importante que, como não tem essa coisa do romance, também não coloca a mulher nessa posição de donzela indefesa. Então, o cara vai salvar ela e tal. Dialoga um pouco com isso aí. Eu acho que até pelos diálogos também das personagens femininas, é claro que a gente tem um momento que isso acontece, mas, no geral, ela também não se reserva somente a outros homens, né? Então, porque eu sou afim do Harry, que não sei o que lá. Então, tem outros assuntos ali que até para o crescimento das personagens que a gente tem, que eles não ficam reservados somente a essa heteronormatividade que a gente tem. Então, os adolescentes que estão aí no seu primeiro amor e tal. Tem esse momento ao longo dos livros, acho que faz parte também da adolescência, mas, no geral, tipo, a Hermione, ela tem outras histórias além disso. Sim. Eu acho que essa coisa do casal, né, essa coisa dos relacionamentos, é uma coisa que é uma crítica que eu tenho à narrativa, que a gente pode aprofundar melhor depois, mas acho que, de fato, né, essa não é a questão do livro. Todas essas coisas são meramente detalhes, assim. Se você tirar os romancezinhos, a narrativa se sustenta ainda, né? Sim, mas o que eu quis dizer com isso é para focar especificamente no que você estava falando, porque eu acho que quando a narrativa é centrada nisso, não dá tempo de construir, por exemplo, uma personagem como a Hermione por 3 livros até que isso aconteça, até que, ok, ela vai ficar romântica. Mas aí já não é mais a donzela, a moça romantizada que, entende, vai ser salva num castelo. É Hermione, e a Hermione está se interessando por uma pessoa. E eu acho que isso contribui muito para a construção das personagens femininas na narrativa, sabe? Com certeza. Eu acho que, assim, falando, né, da minha experiência, eu acho que foi uma das poucas obras, assim, que eu consumi que tinham essas personagens que estavam fora do padrão de moça indefesa, sabe? Pelo menos na minha bolha. Eu acho que principalmente quando a gente vai falar de fantasia, né, cara? Fantasia é um gênero que eu não consumo tanto, assim, mas
mesmo os livros mais legais, assim, que eu li recentemente, assim, de uma nova fantasia e tal, sempre tinha aquele casal principal ou aquele triângulo amoroso que estava ali e tal. E é isso que a Tami falou, assim, nisso você acaba perdendo um pouco da possibilidade de uma personagem feminina se desenvolver para além daquilo, né? Tudo bem, o interesse romântico de uma pessoa é um aspecto da vida dela, e tudo bem aquilo aparecer na narrativa, mas, em geral, quando isso aparece nessas narrativas, acaba se tornando foco, né? Essa acaba sendo a grande questão do livro. E é muito legal que mesmo que o Harry tenha interesses amorosos, e aí tenham meninas que são interessadas nele também, como que isso não é isso que move a narrativa, né? Ela acontece por outras questões, assim. E aí, uma coisa que eu acho curiosa também é que, assim, diga, Tami. Tá mudado do celular? Just a minute. Tá. Eu tô querendo continuar. Tá, vamos continuar. Uma coisa que eu acho curiosa também é que, assim, o feminismo da Rowling, e aí não o feminismo dela de hoje, mas o feminismo de quando ela estava escrevendo os livros, que a gente pode tirar pela narrativa mesmo, assim, é um feminismo muito... que eu colocaria ele bem na caixinha do feminismo liberal, assim, de modo geral. E aí, esse feminismo, ele tem alguns problemas, né? Ele tem algumas questões, assim. Mas uma coisa que é muito... E eu acho que a Luísa é mais nova que a gente, mas acho que eu e você, Clara, a gente viveu, tipo, muito fortemente uma coisa... Mas talvez a Luísa tenha vivido isso também, né? Que é a coisa de entender que a partir do momento que você entende que o seu valor não está no seu corpo, na sua beleza, você se encaixar ou não em padrão, etc. E aí você valoriza, por exemplo, a sua intelectualidade ou algo assim, que é o caso da Hermione, por exemplo. Existe um movimento muito complicado que a gente faz nisso, que é de, a partir disso, rejeitar essa coisa da beleza, essa coisa do corpo e tal. Uhum. Então, aquela coisa de tipo, porque eu sou uma mulher que é inteligente, que estuda, que lê muito, não sei o quê, então eu não posso passar uma maquiagem. Quem passa maquiagem é fútil. E existe essa meio que esse contraponto, né? Você precisa rebater isso, né? E eu vejo isso também. Isso acho que é muito forte, assim, tipo, nos anos 90, anos 2000, eu acho que assim. Faz parte da nossa descoberta também, né? Então, tipo, eu que fui criada também numa cidade do interior de Minas, uma cidade pequena, onde era esperado que mulheres seguissem um script. E quando eu entendi o que era esse script, eu falei assim, não, esse papel eu não quero assumir. E aí você entra nessa outra vontade de ser o controverso, né? Então, tipo, se é esperado que eu, sei lá, vista rosa, eu vou falar que eu odeio rosa. Se é esperado que eu faça maquiagem, eu não vou usar maquiagem. Enfim, faz parte disso. Acho que tem uma questão aí geracional também. Eu acho que isso é uma coisa muito geracional, e eu vejo muito isso na narrativa de Harry Potter, porque a gente tem, acho que é unanimidade, acho que todo mundo mencionou aqui, todo mundo mencionou no chat também, que a grande personagem feminina de Harry Potter é a Hermione. E a Hermione é uma personagem valorizada pela intelectualidade dela, né? Porque ela é inteligente, porque ela é esperta, porque ela é estratégica, enfim, porque ela é tudo que por muito tempo se associou aos homens, né? E aí eu vejo, ao mesmo tempo que tem isso, e é muito legal ter essa personagem que é assim e tal, eu vejo, por exemplo, o caso da Fleur. A Fleur, ela parece que a narrativa não gosta dela, porque ela é bonita, porque ela é atraente, porque todos os homens ficam babando nela. E aí, teoricamente, ela era uma personagem, assim, ela não é a campeã da escola da França, gente, ela não é tipo uma bruxa foda. Então, por que de repente ela não consegue passar de uma tarefa direito? Porque ela só se destaca na primeira, né? Sabe? Então parece que existe uma rejeição a ela justamente por ela ser uma mulher atraente. Eu não sei, voltei meio de paraquedas aqui, eu não sei se tem a ver com ela ser bonita ou ela ser francesa. Tem uma certa rivalidade entre os britânicos e os franceses. É verdade. E eu acho que a coisa caricata que a Fleur tem um pouco a ver com o fato dela ser francesa também. Mas eu entendo o que você está falando, porque parece que a narrativa vai enfraquecendo a personagem dela.
vai deixando ela mais, não só fraca com relação a questões, enfim, de quantidade de magia e etc, mas até assim, ela é muito delicada, e aí mulher delicada não dá, não. Mulher tem que ser sempre guerreira e forte, e essas coisas de feminilidade não aceitamos. Que eu acho que é uma problemática, talvez, da época e do feminismo que existia na época, né? Assim, o tipo de feminismo que se colocava muito ainda. Como a fútil, né? Então, assim, até tem passagens no livro que eu falo, porque ela estava conversando, agora eu não vou lembrar o nome do personagem, mas ela estava conversando com um cara que ela vai no baile e o cara estava babando nela, porque ela ficava jogando os cabelos, não sei o que lá. Então, como se nada do que ela estivesse falando tivesse importância, porque ela tá num momento ali sensual, né? E aí nada mais importa. Existe uma coisa dela também, de que, tipo, dela usar a atratividade dela para seduzir as pessoas, né? Então, tipo, às vezes, sei lá, tem uma cena que fala que ela tá conversando, ela, tipo, joga o cabelo assim pro lado, acho que ela tá conversando com o Cedrico e tal. E você vê que existe um tom, assim, tipo, negativo na forma como isso é descrito, né? E eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa muito geracional desse feminismo, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal como que parece que a narrativa acompanha a evolução um pouco do feminismo, porque a Fleur, ela muda. Ela não deixa de ser uma mulher atraente, ela não deixa de ser uma mulher bonita, que é reconhecida pela beleza e tal, mas ela chega um momento em que ela se impõe como uma bruxa poderosa e acho que em certos momentos assim me parece até que a escrita da Rowling acompanha muito o tipo de visão da senhora Weasley, assim, sabe? Que é aquela coisa bem tradicionalista, assim, mas em algum momento, a partir do momento que a senhora Weasley muda um pouco de percepção sobre ela, a gente também muda, assim, na narrativa, a narrativa também transiciona um pouquinho ali. Tem inicialmente esse embate entre a Fleur e a senhora Weasley, né? É que eu acho que o ponto de virada aí é quando a Fleur, depois que o Bill é atacado, ela vai continuar com ele, não sei o que eu acho que é desmistificar a futilidade que achavam que ela tinha, né? Achavam que ela era fútil, então ela não vai ficar com o cara se ele não for bonito. E ela fala, não, é meu marido, é sobre isso. E aí pensa, nossa, então ela não é fútil. E eu acho que a narrativa tenta construir essa coisa de assim, estávamos pintando ela como uma mulher fútil, mas ela não é. Sim. E isso eu acho legal também, porque às vezes é muito enviesada a forma como ela é narrada, né? Ela não necessariamente era aquilo, mas ela era vista pelo Harry ou pelo narrador daquela forma. Sim. E pela Sarah Weasley, como você falou, que eu acho que é mais a que mais dá o tom de julgar mesmo, né? E acho que existe, até alguém comentou no chat, né? O Vitor Sacramento falou ali do ponto de vista do Harry, a Lila e a Parvati são meio bobas. E realmente, assim, existe uma visão da menina média adolescente, assim, que é bastante misogininha ali também, né? Tem uma coisa da menina fútil, que só quer saber de namorar, ai meu Deus, ela acredita na Sibylla Trelawney, sabe? Que é a coisa da menina que lê horóscopo. Acredita em astrologia, qual o problema, gente? Que faz poção do amor. Faz poção do amor, exatamente. Então acho que existe uma visão realmente um pouco problemática, assim, dessa adolescente média, assim, né? Que é adolescente que é criada ali pela sociedade, né? Que tá só seguindo as regras, assim. É isso que eu ia falar. Ao mesmo tempo que existem adolescentes mulheres que se recusam a seguir o script que lhe é dado quando você nasce, existem outras que falam assim, não, tudo bem, me cabe aqui. E eu acho que esse é o caso da Lila, da Parvati e de outras personagens que a gente tem aí também ao longo dos livros. Então, elas são bobas, mas ou elas foram ensinadas, elas foram condicionadas a serem assim. Às vezes é a única forma que elas também encontraram de demonstrar a feminilidade delas. Foi a forma como elas foram socializadas para serem mulheres, né? E tem gente que muito cedo não se encaixa, mas eu acho que quando as mulheres começam a entender o feminismo, elas começam a entender que elas se encaixaram em muitas coisas que não necessariamente elas se encaixavam, né? Então acontece com todo mundo em algum nível de você falar assim, nossa, pera, tô aceitando essas coisas aqui porque é mesmo? Por que eu tô fazendo isso a minha vida inteira?
E às vezes até aceitar, tipo assim, ok, eu fiz isso a minha vida inteira, eu aprendi a fazer isso, eu consigo enxergar além, mas eu continuo fazendo isso porque eu gostei e eu tô acostumada. Mas esse é o ponto também, é que a gente acaba, por isso que eu falo sobre esse feminismo geracional, de então você ter essa coisa meio misógina de, esse tipo de menina então é fútil e esse tipo é guerreira, é lutadora, e a gente também chegar num ponto de entender o que foi socializado que nos prejudica e o que não necessariamente te faz mal. Essa é a minha expressão de mim, e é sobre isso. Eu vou ficar quebrando o tabu hoje, muitas vezes. Eu comecei a falar sobre isso, ironicamente, eu não consigo mais parar. É tipo... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É tipo o que a Anitta tem falado muito, né? Que ela gosta de estudar, mas ela também gosta de se maquiar e rebolar e pegar todo mundo. Gente, eu acho que... Não tem nada de errado em ser os dois. Eu tenho muitas questões com isso, assim, porque eu acho que essa nossa forma de rebater isso, tipo assim, sempre fui socializada desse jeito, me fizeram acreditar nisso. E essa nossa forma de tentar rebater isso, eu acho que é válida, eu acho que a gente tem que buscar quebrar coisas que são, como a Tami falou, né, coisas que são prejudiciais e tal. Mas eu acho que em certos momentos a gente cai num moralismo muito grande, sabe? De tipo assim, daqui a pouco a Anitta, pra ser feminista, tem que colocar uma calça. Sabe? E aí, tipo, por quê? Como assim? Você sabe, tipo, então só existem... daqui a pouco a gente tá no discurso do respeito, assim, tipo, só existem duas opções. Ou você é uma mulher objetificada, que você não tem agência nenhuma, ou você é uma mulher empoderada, forte, e aí por isso você não mostra um centímetro da sua pele, assim, sabe? Porque senão estão te objetificando. E é uma coisa muito complicada, assim, e é uma balança mesmo, você tem que realmente encontrar um equilíbrio ali, né? Mas eu acho que às vezes a gente acaba caindo num discurso muito moralista em alguns aspectos. Eu acho que o discurso moralista, ele é o que a gente é socializado, e ele é o que tá na obra, é o que a gente enxerga. Então tem essa dicotomia muito, então, da menina feminina, ou da menina que joga os cabelos para chamar atenção, e a outra que não, que ela é bruxa mesmo, ela é forte mesmo. Mas uma pessoa como a Anitta, por exemplo, viria para enfrentar esse tipo de coisa. É justamente assim, ser a pessoa que você é. E a pessoa que você é, sim, foi criada estruturalmente no universo machista. Ainda está estruturalmente no universo que vai te objetificar, você indo para a faculdade ou não. Você escrevendo uma tese de doutorado premiado ou não. Se você tiver uma bunda grande, se a sua bunda vazar na internet, você vai sofrer todas as consequências que qualquer pessoa que não tenha um doutorado vá, né? Então, é nesse lugar social que a gente está, independente de qualquer coisa, sabe? E uma coisa interessante... Desculpa, Luiz, você ia falar, né? Eu ia falar só que eu acho a relação inicial da Fleur com a senhora Weasley, quer dizer, da senhora Weasley com a Fleur, reflete muito o que essa geração fez com as noras. Tipo assim, a mulher do filho mais velho era batata que ia odiar a nora, não importa, se fosse a mulher mais perfeita do universo. E isso realmente só fez quebrando aos poucos com a Fleur. E eu acho que a senhora Weasley também nunca reparou que a Fleur e a Gina tinham muita coisa em comum, porque a Gina teve toda a questão da liberdade sexual dela explorada, e ela era uma bruxa muito foda, e a Fleur era os dois também. Então, talvez com a guerra ela tenha começado a perceber isso. É legal você ter trazido essa coisa da Gina, que eu ia falar justamente disso, assim, que esse é outro aspecto que é muito explorado assim, na obra, e que eu acho fantástico, assim, como que isso é feito com a Gina, porque ela consegue ser uma personagem que equilibra muito bem diversos aspectos do que seria um personagem feminista, assim, né? Ela é uma mulher que, tipo, além da gente ver ela meio que saindo dessa socialização, né? Ela começa como uma menina muito frágil, né? Que é o objeto de salvação, de salvamento do Harry em algum momento, não sei o quê. Ela vai depois se tornar uma personagem que não precisa de ninguém para salvar ela. E nesse meio do caminho, ela ainda vai ser uma menina que pega todo mundo, arrasando. Ela é jogadora de quadribol. Excelente jogadora. Excelente jogadora. E uma excelente aluna. Então, assim, ela meio que condensa diversas coisas. Eu acho que talvez a Gina seja a personagem que... Eu acho que a Rowling não desenvolveu ela tão bem, porque, sei lá, não cabia muito na narrativa.
mas ela é a personagem que teria mais potência pra ser uma puta personagem feminista, assim, sabe? Tipo, uma protagonista, assim, da história que ia ser, ela seria tudo que você precisaria naquela história ali. Eu acho que nesse caso a Rowling, ela falou assim, eu já tenho a Hermione aqui, né, que vai cumprir este papel, que eu quero, essa mensagem que eu quero transmitir, e eu não vou conseguir encaixar a Gina nessa mesma história ao mesmo tempo que as duas vão se encontrar. Até porque a gente ainda fala sobre rivalidade feminina, né? Então, essa questão que a Luísa trouxe do embate da nora e da sogra, ela também é uma rivalidade feminina, né? Até tanto aos olhos da sogra, ver a nora como uma mulher que não sabe cuidar do filho dela, que não sei o que lá. Tem também a versão da nora que vai olhar e falar assim, nossa, minha sogra, ela, né, não me deixa em paz. Que é, na verdade, essa competição pelo espaço de cuidadora do homem, né? Exatamente. E gente, deixa se cuidar sozinho. Ele que se vira. É a veia controladora da senhora. A veia controladora da senhora Weasley não dá. Se vira. Não é quadrado. A veia controladora foi maravilhoso. Mas nem precisa disputar por esse espaço, não. Deixa eles cuidar sozinho mesmo e tá tudo bem. Mas já que vocês falaram de... Desculpa, Tami. Não, pode falar. Não, é porque a Luísa e a Clarice falaram sobre a rivalidade feminina, né? E aí eu acho que duas personagens que são curiosas a gente pensar sobre isso é a Petúnia com a Lilian, né? Que elas são duas irmãs que vão crescer assim, em mundos muito diferentes. De certa forma, as duas vão corresponder às expectativas dos seus respectivos mundos, né? Então, tipo, a Lily, ela é inteligente, ela é popular, ela é engraçada, ela é bonita, ela vai casar com o jogador de futebol da escola e tal. Então, ela vai corresponder a diversas coisas e a Petúnia vai fazer a mesma coisa, só que no mundo trouxa, né? Então, ela vai fazer um casamento respeitável, ela vai construir a família dela e tal. Só que a relação das duas é muito marcada por uma rivalidade, né? Uma rivalidade que vem desde a infância, assim, e que tem a ver com a questão familiar, claro, de ser irmãs, né? Mas que eu não tenho como dizer, eu não tenho lugar de fala, porque eu só tenho um irmão. Mas eu imagino que duas irmãs têm uma relação um pouco mais complexa, assim, nesse aspecto. Talvez a Luísa possa falar um pouquinho melhor pra gente. Você tá, tipo, explodindo minha cabeça, assim. Assuntos pra levar na terapia. Mas sim. É exatamente isso. Eu nunca tinha reparado por esse lado, assim, que pode ser um pouco de rivalidade feminina mesmo. Não só de coisa de irmã, de convivência e tal. Mas isso realmente acontece. Pelo menos comigo acontece, assim. Então... Uma coisa que eu tenho também sobre a rivalidade feminina é que eu acho que os motivos, né, de novo, que a gente é socializada para rivalizar, são motivos que eu não gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja necessariamente ruim. Porque rivalidade é uma coisa que existe. E existe rivalidade masculina também. Então, a gente pensar em você rivalizar com as pessoas, você ter relações de afeto e desafeto com as pessoas, não é necessariamente ruim. Para mim, o que é necessariamente ruim são as formas como a gente é pintada ou é colocada ou é, de certa forma, meio que aquela coisa assim, ela tá de TPM, ou mulher é assim mesmo, mulher tá o tempo todo de picuinha, como se os caras não tivessem, sei lá, tirando racha na rua, um com o outro. Dando soco na parede. Pra, sei lá, disputar o tamanho do pau, não sei. Desculpa, YouTube. Enfim, o ponto é, não necessariamente... Acabou a monetização. Não, pau é apenas medindo a varinha. Medindo a varinha, ok. Meu ponto a questão não é a gente necessariamente condenar que exista uma rivalidade, mas entender que existem, às vezes, mulheres que vão rivalizar, só que não seja por motivos de disputar um espaço na vida de um homem, ou disputar um espaço numa vida doméstica, necessariamente.
Eu acho que esse é um problema muito grande, assim, que as pessoas, uma concepção errada que as pessoas têm, né, quando a gente fala sobre, sei lá, sobre rivalidade feminina, quando fala sobre sororidade. Ninguém tá falando que você precisa gostar de todas as mulheres, eu odeio várias. Isso, esse é o ponto. Não é isso. A questão é que existe a questão pessoal é uma coisa, a questão estrutural social é outra, né? Então você odiar uma mulher por ela ser mulher, ou porque ela sendo mulher ela te ameaça, e ameaça em quê? A ameaça de, sei lá, vai roubar meu homem, vai roubar não sei o que, meu. Isso é um problema. Você não gostar da Luísa, ou não gostar da Clara, não gostar também tá errado também, porque elas são perfeitas, mas assim, você não gostar de uma pessoa individualmente tem a ver com a sua relação com aquela pessoa. E ninguém tá falando que você não pode não gostar de alguém, né? Mas o Razok falou uma coisa no chat aqui que eu acho que é legal a gente comentar, que ele falou assim, mas vocês não acham que essa mensagem de se salvar sozinha ou se salvar sozinho é individual demais? Acho que a Rowling não trabalha com isso, e sim com a ideia de que todos precisam sim uns dos outros. Eu concordo, eu acho que, de fato, uma coisa que a Rowling trabalha muito nos livros é a ideia de coletividade, né? Tipo, de trabalho em grupo, de você se unir aos outros para construir as coisas e para se proteger, para se defender e tal. Mas quando a gente fala sobre essa coisa de se salvar sozinha, tem a ver com essa fragilidade, né, da mulher. Essa imagem da mulher como vulnerável, que precisa não que outras pessoas salvem ela, mas que precisa necessariamente que um homem salve ela. Eu acho que a questão é mais essa, assim, mas eu concordo que, de fato, a narrativa de Harry Potter é uma narrativa que trabalha muito a ideia de coletividade, assim. A Rowling, ela não entra nesse estereótipo, né, da princesa que precisa ser resgatada pelo príncipe encantado, né? Acho que é nesse sentido a mensagem que ela passa de que você vai trabalhar em conjunto ali, trabalhar em grupo em prol de algo em comum, mas você não necessariamente precisa ser resgatada da torre, do alto da torre, né? Sim, eu queria só voltar, então, porque eu comecei a falar disso, que a gente começa a introdução e se perde, né? Eu comecei a falar sobre a questão da rivalidade com relação a Petúnia e a Lily. E justamente o que eu queria pontuar é que, apesar de ter algum elemento de rivalidade feminina entre elas, eu acho interessante que a relação entre elas não é de rivalidade feminina. É justamente assim, pô, você é uma bruxa e eu não sou, como assim? Queria. Sabe? Queria pacas. Rivalidade de irmãs e a tensão mesmo. tá ali. E por mais que eu acho que exista ou permeie de alguma forma a questão da feminilidade também, é interessante que não seja também o ponto central, não seja exatamente assim, porque minha irmã era tão bonita. Não, minha irmã era bruxa. Essa é a justificativa e esse é o tecido da disputa entre elas. Então, tudo bem elas terem uma disputa. Eu acho que tudo bem você ficar muito brava quando a sua irmã é uma bruxa e você não é. Eu ficaria, por exemplo. E, ao mesmo tempo, isso não tira os elementos que não são saudáveis. Esse podcast está cada dia mais perto de construir um arco de redenção para Petúnia Dursley. É verdade. Quando vocês menos esperarem, a gente vai chegar com isso, assim. O pano chega em todos os aspectos. Próximo advento de Natal vai ter um especial de Petúnia. Mas é muito real, assim, essa complexidade de relação, porque ao mesmo tempo que inclusive que a gente falou nos últimos episódios também, quando a Lilian morre, a Petúnia fica traumatizada, porque quem tem irmão vai saber o que eu tô falando. Tem hora que se ama tanto, mas se odeia não tanto. Então, assim, é muito real isso na história entre as duas, né? Sim, com certeza. Uma correção aqui que a gente acabou de descobrir depois de 14 episódios de Metendo a Colher e mais algumas lives, que não é o Razok, é a Razok. Fiquei chocada também. Mas, gente, uma outra coisa que eu acho legal da gente conversar sobre também é que existe uma coisa que permeia toda a narrativa de Harry Potter, que vai estar lá no iniciozinho, tipo na sementezinha do Harry, e depois vai voltar lá no finalzinho, quando o Harry está morrendo, que é a questão da mãe, né? Que é uma coisa muito forte na narrativa, muito forte mesmo. A gente vai ter alguns exemplos de mães, de figuras maternas que são muito sacralizadas, né? Eu acho que a Rowling, ela tem uma visão muito mitificada, assim, da mãe, assim, dentro da narrativa. Ela constrói muito isso, tanto que é o sacrifício de uma mãe que salva o Harry no início, depois é a coragem de outra mãe que protege ele no final. Então isso é uma coisa que vai permear muito a narrativa, assim, né? Eu não sei se a gente já falou isso no podcast,
podcast, mas a própria Rowling já falou isso, que Harry Potter não seria a mesma coisa se ela não tivesse perdido a mãe dela. Então ela tem uma relação com a mãe dela, que ela trabalha em terapia ali escrevendo Harry Potter, sabe? Ela faz uma terapia pessoal, eu acho. Exatamente com essa figura que talvez ela tenha muito idealizada da mãe dela mesma, né? Talvez isso tenha alguma coisa a ver. Não, acho que com certeza. Acho que o momento em que Harry Potter é escrito é o momento em que a Rowling está passando pelo luto, né? Então, ela acho que é muito compreensível que isso vaze para a narrativa dessa forma, né? Nessa criação dessa figura quase mítica mesmo, assim, da mãe que ama acima de tudo. Desculpa, Lara. E ela tinha acabado de ter a filha dela também. Então acho que ela devia estar sentindo as duas coisas ao mesmo tempo, tipo a perda da mãe dela e ela virando mãe. Deve ter sido difícil. Então, é uma relação, eu acho, muito específica dela com a maternidade, que deixa isso, é um tecido muito forte para como a narrativa é construída. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um pouco, não sei, talvez normativo demais essa figura, né, assim, da mãe, da forma como é colocada, assim, sempre completamente disposta a tudo, e não só isso, às vezes não dissociar necessariamente mulheres de mães, até porque, sei lá, não sei se tem alguma, mas acho que nenhuma das mulheres acabou sem filhos na história. Eu acho que a única mulher boa da narrativa que não tem filhos é a McGonagall, que eu me lembro. A Luna teve filhos? A Luna teve filho. Então, de fato, assim, isso é uma coisa que também eu concordo 100% com você, Tami. Eu acho que a gente compreende no contexto em que foi escrito que isso tenha sido desse jeito, mas de fato é uma coisa muito normativa e inclusive uma questão que tem sido muito debatida nos movimentos feministas hoje, né? Essa coisa de você colocar a mãe num pedestal, a figura materna num pedestal, né? Que vai fazer com que a mulher perca um pouco da sua agência mesmo, assim, né? Então, se você não ama o seu filho acima de tudo, você é uma pessoa horrível. Se você não sacrifica tudo pela sua família, e aí que tipo de liberdade é essa? Mãe que inclusive é mais julgada na história, que é a Merope. Sim. Que a vida da Merope, na verdade, era conseguir o amor da vida dela. O filho aconteceu, ela falou, meu Deus, o que é isso? E ela não ficou viva pelo filho. Então, é uma personagem que, narrativamente, ela é construída, inclusive, como uma pessoa horrível. Na narrativa, ela não tem nenhum arco de redenção, nada, ela é só uma pessoa, ok, ela sofreu muito abuso, colocam ali um contexto, é colocado um contexto para como ela chegou onde ela chegou, mas claramente é desprezo, assim, a pessoa abandonou os filhos, ela não tem valor, sabe? Isso não que seja legal abandonar os filhos, não entendam que é legal, é só pra vocês entenderem um pouco. Host de A Casa Elefante afirma. Não estou defendendo abandono parental, ok? Não, mas é exatamente isso, assim, é como que você coloca, como que as coisas são colocadas em lugares muito diferentes, né? Então, hoje a gente vê muito mais crítica ao abandono paterno. Hoje a gente ainda vê isso. Mas antes, isso é uma coisa ainda é muito... Normalizada, qualquer coisa. E, tipo, fulano teve filho em outra cidade, e é isso, não vou falar. E isso não é uma coisa massivamente criticada, não é visto como um grande problema. Enquanto que a mãe, que não precisa nem abandonar literalmente o filho, né? Mas a mãe que é negligente às vezes, ou que prioriza alguma outra coisa e tal, essa mãe é vista como uma pessoa ruim, como se isso demonstrasse alguma falha de caráter, assim, né? E isso é uma questão que tem sido muito debatida assim, nos feminismos, porque esse lugar sagrado, né, da mãe, assim, dessa figura que reproduz e que põe crianças no mundo, que cria uma nova vida e tal, ela acaba se tornando uma prisão, né? Acaba se tornando uma outra forma de você tirar a liberdade, né? É uma forma estereotipada, né? E idealizada do que seria. E a idealização da maternidade é o que aprisiona, o que, voltando, não impede mulheres de quererem ter filhos, mas o aprisionar a mulher a essa figura de, ok, então eu tive filhos, então agora essa é a minha vida, é que é de fato o que a Lari falou, é aprisionador, né? E sem contar que você acaba excluindo outras realidades, né? Outros
outros jeitos de você ser mãe, etc. Então, quando você... Não sou mãe, tá, gente? Posso estar falando uma grande bobagem. Ninguém que tem lugar de fala, né? Mas quando você fala assim, eu como Eu sou mãe... mãe de pet. Mãe de pet. Eu sou mãe dos filhos. Quando você atinge um patamar... Esse é o patamar materno. Camille, você já pensou Freud? Essa coisa aí toda? Eu soltei essa frase para levar para terapia também depois. Desculpa, Clarice. Não, imagina, mas assim, quando você tem... Eu sou mãe e eu preciso chegar nesse patamar de idealização materna. Se eu não consigo chegar nele, isso gera uma frustração muito grande. Então, tipo assim, então aí eu sou uma péssima mãe, eu sou tóxica, eu sou insuficiente e qualquer outra coisa do tipo, né? Uhum. A partir dessas idealizações que existem. E até agora que você falou de Freud, Lari, eu acho interessante também trazer uma coisa que veio justamente com o desenvolvimento, eu acho que da psicanálise de alguma forma, mas o fato de justamente as pessoas admitirem que mães erram, sabe? Sim. Quando a gente brinca falando de terapia e tal, eu acho que para muitas pessoas ainda é realmente muito complicado de aceitar que mães não são perfeitas, que mães erram, mães choram, mães te amam, mas às vezes elas estão querendo jogar você pela janela e acontece, e tá tudo bem, e é sobre isso. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Desde que elas não joguem, tá tudo bem. Desde que elas de fato não joguem. Não precisa ter essa idealização das partes todas envolvidas, né? Uhum. Porque elas são de fato muito aprisionadoras, elas são de fato onde muitos dos problemas acontecem. A mãe fica frustrada porque ela não é perfeita e a criança fica frustrada porque descobre que a mãe é gente em algum momento da vida, né? Meu Deus, que descoberta. Mas com certeza. Eu tenho a impressão agora, analisando assim, junto com vocês, que todas as mães da série meio que pararam a vida no momento que tiveram filho, exceto a Tonks. Ela pariu e foi pra guerra. E a Bellatrix também, né? Mas essa parte a gente ignora. Essa parte não é canon. Sim. É? Gente, a produção acabou de confirmar aqui que é canon, sim. Mas é verdade, Luísa. E é muito, não, mas é muito doido isso, porque o rolê da Tonks, o Ted, ele tinha acho que tipo 1 mês, 2 meses, coisa assim. Alguma coisa aí ela assim, larga ele e vai pra guerra, assim. E isso também é uma coisa vista como ruim, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, na verdade. A mãe do Neville também agora. Não fizesse isso, né? Que ela ficasse protegendo o filho. É que eu acho que a mãe do Neville, eles estavam em guerra, né? Ela teve o filho, mas não sei se ela necessariamente foi em batalha logo depois. Meio que estava rolando a guerra. Entendi, é verdade. Alguém comentou no chat sobre a Rita Skeeter, que a gente também não sabe se teve filhos. É verdade. 2 exemplos. É que a Lari falou das mulheres boas, né? Entre aspas, mas assim, entre as... das mulheres ruins, as antagonistas. As antagonistas, a Umbridge não tem filho, a Rita Skeeter a gente não sabe, provavelmente não. Mas a Sprout, mas a gente não... A Ruth também, né? Não que isso impeça, né? A Sprout não é mencionado, né? Nada. Não é mencionado. Ela só é muito feliz com as mandrágoras. São os filhos dela, ela é mãe de planta. Ela é mãe de tem planta, a véia das verdade. plantas e tem a véia dos gatos, sério, né? Que é a senhora Pig. É verdade. A senhora Pig também não tem filhos. E tem a véia controladora. Falando em véia controladora... Pois vamos falar da véia controladora. Que a véia controladora, gente, vocês estão perdidos nessa piada, vocês têm que voltar e ouvir o Metendo a Colher, que foi ontem, que tá aqui no canal do YouTube e tá no feed também. Mas que a Molly, eu acho que ela é uma figura muito interessante pra gente conversar, porque a Lily é uma pessoa, é uma mãe, pensando ela como mãe, é uma mãe que a gente não tem acesso a nenhum problema dela, né? A gente não vê nenhum erro que ela cometeu enquanto mãe. A Narcisa, eu acredito que a gente também não veja isso, a gente vê ela cometendo erros como pessoa, mas ao que tudo indica, como mãe, parece que não. Ela só parece ser. O Draco não é um erro? Eu desmutei meu microfone. É verdade.
Mas a Molly é uma mãe que talvez ela seja a mãe mais real da narrativa, assim, né? Porque ela é uma mãe que a gente vê um pouco dessa... a gente vê um pouco dessa coisa meio idealizada, dela sacrificar tudo. O maior medo da vida dela é ver os filhos mortos, não sei o que, né? A gente vê que ela abandonou... a gente não sabe se ela abandonou alguma carreira, né? Mas, enfim, ela dedica a vida dela inteira a cuidar dos filhos e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma mãe que erra. Ela é uma mãe que ela julga, é uma mãe que tenta mandar nos filhos, é uma mãe que fica tentando cortar o cabelo do filho e ele não quer, ela fica escolhendo a profissão deles. Então, ela é uma mãe bem realista, assim. Super protetora, né? Porque a gente também já falou disso, quer dizer, a gente, né? Vocês falaram e eu concordei com vocês em episódios anteriores, em que a Molly, ela é descrita muito, quase que exclusivamente como mãe, né? Ela não tem uma outra característica além do fato de ser mãe. Então ela tá sempre ali, tipo, tudo para os filhos dela, para a família dela. Ok, ela erra, ela não tá controlada, a velha controladora, né? Não vou superar. Ninguém vai. Mas a única característica que a gente conhece da Molly é o fato dela ser mãe. Isso é meio complicado. Então, eu acho que tenta se dar um pouco de nuance para ela e colocar ela na guerra e mostrar que ela é uma bruxa muito poderosa e, enfim, é uma bruxa muito poderosa que escolheu esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que é uma posição muito idealizada, de mãe idealizada, a dela. Por mais que ela erre como mãe, erre como bruxa, erre como mulher, eu ainda acho que a construção narrativa dela tá nesse lugar muito normativo de a mãe que abdicou de absolutamente tudo porque ela precisa ser a melhor mãe do mundo. E ela tá errando tentando ser a melhor mãe do mundo, né? Eu acho que... Então ela ainda cai nesse estereótipo um pouquinho pra mim, assim. Eu acho que é por isso que a maioria das pessoas falam a Molly é igualzinha à minha mãe. A Molly é igualzinha à minha mãe. Ela é igualzinha à minha mãe. Não é? É igualzinho a Nada mãe. pra isso, eu acho. Porque ela é a mãe de todo mundo, né? A casa da mãe Joana, basicamente. E talvez a Molly seja a Rowling como mãe. Eu acho que é a mãe dela. O que, freudianamente, pode ser a mesma coisa. Essa veia controladora. Agora eu ia usar isso mesmo. É muito presente, eu acho que nessa figura normativa, porque justamente cai nesse estereótipo que a gente fica voltando, da mãe perfeita, da mãe ideal, da mãe que precisa cuidar de tudo, e aí ela não consegue, ela se frustra, ela acha que ela precisa controlar todas as coisas para ela conseguir ser essa mãe. Então... eu acho que talvez, Tami, para Molly, a palavra não seja idealizada e sim normativa. Sim. Porque eu acho que é isso, tipo, ela é muito, de fato ela entra muito nas normas, nas coisas que se espera de uma mãe e tal, mas ela não é idealizada porque essas normas são muito reais. Ela não é ideal, essas normas são muito reais, são muito palpáveis, e tanto que todo mundo aqui reconhece, né, a própria mãe nela. Mas enfim, o meu problema com o personagem da Molly não é o que um feminismo um pouco mais liberal diria, que é uma mulher muito forte que escolheu ser mãe, escolheu abdicar, não sei do que ela abdicou para ser mãe. O meu problema não é esse, o meu problema é ela ainda assim cair nesses ideais que a gente está falando. E ela, assim como o resto da família Weasley, né, ela tá na narrativa para representar o pensamento médio bruxo, né? A gente já falou isso algumas vezes no podcast, assim. Então, a visão deles dos lobisomens, por exemplo, a visão deles dos trouxas também e tal. E a Molly, ela tá ali como a mãe bruxa média, assim. Então, tudo ali é a classe trabalhadora bruxa, é o que se espera, né? Ela tá ali como cumprindo esse papel, assim. E é por isso que ela reproduz tantas coisas, né? A própria questão dela com a Hermione lá no quarto livro, que ela vai acreditar no tabloide lá, que fala mal da Hermione e tal. Mas que também é um erro que ela comete tentando proteger um filho dela, né? Que é o Harry. Ela julga a Hermione isso porque ela acha que a Hermione tá fazendo uma coisa contra o Harry. E aí ela meio que fala, não, com ele não. Então é um erro que ela comete ali também, tentando acertar também
Mas é isso, assim, ela é uma representação bem clichê. Bem normativa, assim mesmo, né? O Igor perguntou se a Molly aceitaria um filho LGBT. Bom, pra mim a Gina é bi, então acho que já aceitou. O Gui também, meu filho? Eu acho que sim. Eu acho Com certeza. Que, agora, se a gente estivesse falando, sei lá, da Narcisa, aí talvez eu já não tenho tanta certeza assim, não. Agora, a Molly, eu acho que super. A Molly, eu acho que ia ficar mó de boas. Ela só ia ficar justamente pensando, meu Deus, o mundo inteiro vai ser ruim com o meu neném. Que é o quê? Exatamente o que a minha mãe falou. Ou seja... É exatamente o que minha mãe fala. É o que minha mãe falou que faria. Eu acho que a Molly é a minha mãe na minha mente. Acho que a gente está chegando à conclusão de que a Molly é o personagem mais realista que a Rowling criou. Da série inteira. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu vi alguém comentando no chat que é a posição de muitas mães e que não é necessariamente idealizada. Mas o ponto é que a gente tem estruturalmente esse ideal de mãe. Então, principalmente, pensando de novo no que a gente está falando de ser um livro muito geracional, essa geração de mães, ela foi toda assim, criada num feminismo, num feminismo meio conquistado recentemente, em que então mulheres podem trabalhar, mulheres podem isso, podem aquilo, mas não pode muita coisa ainda. E aí vamos ver o que pode e o que não pode. Eu posso fazer o que eu quiser. Tá, mas não vai deixar de ser mãe, né? Uhum. Tá, mas não vai deixar de casar, né? Boomer, né? Então, isso, boomers. Então, eu entendo que isso acontece normalmente, mas não é porque acontece sempre que é bacana, né? Sei lá. Concordei. É sobre isso. É sobre isso, né? Agora, já que a gente está falando da Molly, eu acho que a Molly ela tem um desses aspectos assim que a gente comentou, né? Dessa coisa dela ficar em casa, dela ser uma dona de casa, né? Uma mulher que fez a vida dela em torno de criar os filhos e tal. Acho que isso aponta para uma questão que aparece nos livros, que nos livros não está ligada às mulheres, mas que a gente consegue fazer esse paralelo, assim, que é a questão do trabalho doméstico em si, e que nos livros vai aparecer muito na figura dos elfos, né? E os elfos vão estar ali representando essa classe que produz as tarefas, que faz as tarefas do lar, né? E a gente, no episódio, que eu não vou lembrar o número, mas é o episódio A Loucura do Sr. Crouch, do Cálice de Fogo, da 4ª temporada, a gente teve uma conversa em que a gente apresentava uma outra leitura, né, do que os elfos domésticos representam, assim. Porque a leitura geral que se tem é de que os elfos domésticos são uma alegoria da escravidão, né, das pessoas que foram escravizadas. Só que aí isso parece uma coisa bastante ofensiva, né, quando você pega essas pessoas e fala, olha só, pessoas que gostam de ser escravizadas, estão tristes porque você não está deixando elas mais serem escravizadas. Isso parece uma coisa bem esquisita, assim. Só que quando você vai fazendo uma leitura um pouco mais aprofundada e tentando entender melhor ali as alegorias que estão sendo feitas, os elfos domésticos, eles encaixam muito mais na figura dos trabalhadores, né, dos trabalhadores de modo geral, que são sim gratos pelo seu trabalho, né, que querem sim trabalhar e que agradecem porque têm um emprego, porque estão tão inseridos nessa lógica de que você precisa trabalhar para viver, porque o trabalho enobrece, porque o trabalho, etc, 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 que a gente não questiona da onde vem isso, né? E aí, assim, acho que é interessante... E é uma lógica que valoriza o trabalho produtivo para a sociedade. Esse é o trabalho que é remunerado. Sim. Né? E aí é interessante porque quando a gente teve essa conversa sobre os elfos domésticos, a gente falou sobre os elfos como metáforas para a exploração no trabalho, né? Essa exploração naturalizada no trabalho de modo geral. Mas acho que pensando aqui dentro do contexto da live, do que a gente está falando, acho que a gente pode pensar mais especificamente no trabalho não remunerado, né? Que é esse trabalho não remunerado? O que é o trabalho não remunerado, né? É esse trabalho que quem faz, de modo geral, são as mães, né? Que é de você limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, criar... E o que as trabalhadoras não remuneradas fazem? Elas criam trabalhadores para gerar lucro para a burguesia, né?
Então, o que é essa é a lógica, assim. Então você pega uma pessoa, você não paga uma pessoa, mas essa pessoa vai gerar e vai criar e dar condições para outras pessoas gerarem lucro para os detentores dos meios de produção, né? Só que essa pessoa inicialmente que está lá possibilitando que existam trabalhadores, ela não vai ganhar por isso. Ela não pode ganhar por isso. Porque se você reconhece ela como uma trabalhadora, você precisa dar direitos. Você precisa, né? Então, esse trabalho não remunerado, que em geral está relacionado historicamente, né, um lugar ocupado por mulheres, salvo algumas raras exceções e tal, é uma coisa que pode ser muito ligada aí com a ideia dos elfos domésticos, né? Agora que você estava falando, eu até pensei assim, minha mãe foi dona de casa a vida inteira e ela fala, eu não tô fazendo mais que a minha obrigação. Eu tive que obrigar ela a deixar eu fazer umas coisas aqui em casa. E o que a gente tá lendo agora na ordem é que é muito o que eu vejo que tá acontecendo com ela agora, que é assim, os filhos estão criados, a maioria dos meus irmãos saíram de casa já. Quando eu sair, ela vai fazer o quê? Que é o que aconteceu com o monstro. Quando acabou a família Black, ele ficou maluco dentro daquela casa, porque ele não tinha mais o que fazer. E isso acontece demais. Porque a questão dele cuidar da casa era cuidar da família, né? E perde ele deixou a casa sem cuidar por 10 anos, porque de quem que eu vou cuidar? Aí não cuida nem dele mesmo. Isso acomete muitas mulheres, principalmente as mulheres que vivem, né, para cuidar da família, né, sendo essa grande cola que une a família e tanto, acho que tanto no mundo bruxo quanto também no nosso mundo trouxa e no nosso mundo real. Isso aconteceu, inclusive, com a minha avó também, né? Então, quando todos os filhos casaram, saíram de casa, os netos criados, e aí ela falou assim, não, vou cuidar agora do meu marido. E aí o meu avô faleceu e ela ficou sem função, porque ela já estava tudo, a família dela já estava criada. E aí? Né? Então, tipo, ela ficou meio perdidinha aí até ela encontrar aí uma outra função, né? Mas eu acho que isso é muito comum disso acontecer, porque é destinado às mulheres, é reservado às mulheres esse papel de ser administradora da casa, né? O homem, ele é o provedor, a mulher administra. Então, é a mulher que vai limpar a casa, a mulher que vai fazer a comida, que vai cuidar dos filhos, que vai acordar o filho. Enfim, tudo isso fica atrelado muito à mulher. E mesmo a mulher que ganhou espaço no mercado de trabalho, que vai para a rua todos os dias, tem a sua independência financeira, ela volta para casa e ela continua tendo que fazer esse trabalho. Dela esse trabalho. E se espera dela esse dupla, trabalho, né? E uma coisa que a jornada dupla, assim. E eu queria contar uma historinha, porque aconteceu exatamente na aula que eu estava dando antes de eu entrar aqui. Uma aluna minha que é uma senhora, ela comentou alguma coisa, eu brinquei com ela, porque ela, por ser aposentada, né, eu brinquei com ela, falei assim, mas você não vai fazer lição? Você vai fazer o quê? Vai fazer nada o dia inteiro? Falei brincando assim, né? Ela, você tá parecendo meu marido. Meu marido que falava isso pra mim. Você não faz nada o dia inteiro. Como se eu não fizesse nada o dia inteiro? E eu falei, não, é brincadeira. Ela falou, eu sei que você tá brincando, mas ele não tava. E ele não tava mesmo, porque não se reconhece como trabalho, não se reconhece como algo que as pessoas têm uma carga psicológica extra para cumprir. Sim. Então, eu entendo que a mulher ocupou um espaço no mercado de trabalho, mas também existe esse trabalho que precisa ser feito por alguém, né? E precisa se colocar um espaço para ele. Sim. E a questão, acho que é justamente isso que você falou, Tami, não é reconhecido como um trabalho. E acho que o fato de não ser reconhecido como um trabalho gera esse vazio quando acaba, né? Porque se você... É lógico que existem pessoas que, tipo, aposentam e aí ficam, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida e tal. Porque também cria uma vida inteira focada no trabalho, assim, né? Mas a partir do momento que você põe uma pessoa trabalhando a vida inteira, mas nunca reconhece aquilo como trabalho, ela não tem nem a possibilidade, tipo, de se aposentar. Então não existe esse fim desse trabalho. Aposentei, agora vou fazer outras coisas, vou viajar. Até porque é um trabalho não remunerado, né? Inclusive existe um movimento muito antigo já, acho que desde a década de 60, 70, que é um movimento de remuneração do trabalho doméstico. Ele luta para que as mulheres, não só as mulheres, né, porque a gente sabe que não são só mulheres, mas que os trabalhadores domésticos, né, as pessoas que cuidam de casa e tal, que ficam em casa cuidando das famílias,
sejam reconhecidos como trabalhadores do Estado. E por isso eles devem receber uma remuneração e ter aposentadoria, plano de aposentadoria, de tudo e tal. Porque seria uma forma de olhar para essas pessoas e reconhecer que o que elas fazem é sim um trabalho, porque gera valor para a sociedade, né? Sim. Você está gerando trabalhadores, você está criando condições para que trabalhadores saiam de casa para trabalhar. Interessante. Inclusive, quem quiser ler mais sobre isso, eu recomendo esse livro da Angela Davis, que ela tem uns artigos sobre Qual isso. que é o nome? Mulheres, Raça e Classe. E ela tem um artigo em que ela vai falar muito sobre esse movimento, sobre os problemas dele. E ela vai falar sobre, por exemplo, em alguns momentos que tinha greves de trabalhadores domésticos. Então, que era simplesmente isso. Não vou lavar roupa, não vou lavar louça, não vou fazer comida. E vamos ver, sabe? Quem que vai conseguir sair para trabalhar, né? Exatamente. Eu falo que lavar privada constrói caráter. Mas com certeza. Mesmo. E tem uma outra autora, que é a Silvia Federici, que ela fala muito sobre isso também, e que ela tem uma frase que deu uma viralizada, assim, estava até comentando com o pessoal antes da gente começar a live, que estamparam essa frase em panos de prato. Eu achei muito legal a ironia, que é isso que chamam de amor é trabalho não remunerado. Então essa coisa que você coloca nas costas da mulher, de tipo, se você ama a sua família, você vai cuidar da sua família, não é que não tem amor, mas o que amor tem a ver com lavar louça? O que amor tem a ver com lavar sua cueca, sabe? Então é um trabalho, você está colocando nas costas de uma pessoa um trabalho de uma vida inteira, e ela vai ser responsável pela vida de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, e vai falar, dar um tapinha nas costas e falar assim, a mãe é ótima, nossa, o que seria de mais mim? que essa obrigação. A mãe é uma guerreira. E eu não sei se tem embasamento científico para isso, mas me parece que tem muito a ver com a diferença salarial, né, o fato de as mulheres, no geral, receberem menos do que os homens, tem muito a ver com as profissões relacionadas ao feminino, então relacionadas a cuidado, a cuidar de pessoas, né, manter, então, essa parte do tecido social viva, não são consideradas tão importantes assim, e são profissões mais ocupadas por mulheres, então cai, né, disso tudo de novo no discurso liberal de mas elas que estão escolhendo, e será que é mesmo? Pedagogas estão tendo opções legítimas, né, e mesmo assim, é um trabalho que não é para ser valorizado financeiramente, então tem muita coisa para discutir aí, e eu achei muito interessante, porque eu não sabia que tinha um movimento mesmo para isso, eu acho muito necessário. Tem, é muito interessante, até eu estava relendo um trechinho antes da gente começar, em que ela fala que, tipo assim, existia um embate entre os movimentos feministas. Oi, Sirius! Oi, mozão! Mas ela fala que existia um embate entre os movimentos feministas que lutavam para que as mulheres saíssem de casa e fossem trabalhar na rua, e aqueles que diziam que elas não tinham que, não todas as mulheres, né, mas que tipo, a luta não devia ser feita tirando as trabalhadoras domésticas de casa, sim remunerando elas. Então você não tem que tirar, você é dona de casa, agora você vai ser, sei lá, enfermeira. Você tem que remunerar a dona de casa, né? Porque é isso. Porque também não é você apagar. Isso como trabalho. Não é apagar a existência dessa. É você reconhecer como um trabalho que merece ser remunerado e valorizado, etc. Não, eu achei incrível, gente. Amei. Quero até ler mais sobre. É incrível, gente. Leiam Angela Davis. Angela Davis, rainha. Gente, vocês querem conversar mais alguma coisa sobre Harry Potter e as mulheres de Harry Potter? Harry Potter e as mulheres. Harry Potter e as mulheres. Harry Potter e as velhas com Acho que não, eu acho que eu demorei bastante tempo para, como eu falei, conseguir entender necessariamente o que no feminismo mais liberal me incomodava, e eu demorei muito tempo para entender como isso me incomodava na obra de Harry Potter. Então eu acho que, para concluir, eu diria que é uma obra que é muito rica para mulheres, mas eu já vi como mais. Hoje eu já tenho muito mais ressalvas com relação às construções femininas, até protagonismo, porque a gente vê que a Rowling ela prefere construir
protagonistas masculinos, o que ela acha estranho, honestamente. Mas, enfim, talvez ela ache mais fácil, né, de construir por se dissociar de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como um problema. Continua se tendo, enfim. No geral, é uma obra que eu acho que é muito importante, principalmente para o tempo, com relação à construção de personagens femininas. E isso ninguém tira de Harry Potter. São personagens incríveis e muito bem construídas e muito pouco donzelas aguardando príncipes encantados, né? Sim. Eu acho que Harry Potter é uma obra inicial, né? Ela não é o seu guia de feminismo, ela não é o seu guia de leitura da sociedade, mas ela foi um pontapé inicial muito importante para uma geração, para várias gerações, né? Ainda é. Mas é isso, ela é uma obra escrita numa época complicada por uma pessoa, sabe? Tipo, uma pessoa que tem problemas, né? Uma pessoa complicada. E tem questão, né? E que, assim, independente das questões da Rowling, qualquer autor, sabe? Tipo, você não pode pegar um autor e colocar num pedestal e falar que tudo que ele falar tá certo. Porque não é assim que funciona, né? Porque ele autores são pessoas, então, enfim, tem seus problemas e tal. Gente, o Igor, ele disse: vocês já pararam para pensar que enquanto Harry Potter era escrito, tava rolando a banheira do Gugu? É verdade. E isso é muito contraditório, porque enquanto a Hermione estava lá, tipo... gente, né? Tava a Xuxa de shortinho apresentando programas infantis. Gente, tiazinha feiticeira, gente. Uma grande loucura. Então você vê que para essa época é uma obra que realmente era, tipo assim, revolucionária quase. Só que é isso, ela é um pontapé, né? Você precisa ir além, né? E eu acho que isso que... Até a própria coisa que a Tami trouxe do feminismo liberal, né? Ele, em geral, é uma porta de entrada para muitas mulheres do feminismo. Mas é isso, ele tem que ser uma porta, né? Porque não dá para parar drogas ali. mais pesadas. Você precisa ir para drogas mais pesadas. Né? Tem que começar de algum lugar. Sim. Exatamente. Enfim, gente, acho que é isso. Vocês querem, Clara, você quer dizer alguma coisa? Ai, não, gente, eu só quero dizer que vocês são maravilhosas. Eu tô muito feliz de estar aqui, de participar dessa conversa. Estamos muito felizes. Desculpa se eu falei alguma bobagem. Mas é isso, obrigada pelo convite. É muito gostoso ter esses debates aqui. Eu acho que são debates muito aprofundados, que eles extrapolam o universo de Harry Potter, né? A gente começa falando sobre a obra, mas isso acaba trazendo para outras esferas da nossa vida. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E é isso. A gente começa falando sobre a obra e estamos falando das nossas mães. Depois vou levar para terapia, né? Questões. Começa falando da Hermione, quando eu vejo, estou citando a Angela Davis. É isso. É isso, sabe? Luísa, quer dizer alguma coisa? Não, muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, o Igor apontou uma coisa aqui no chat que é verdade. Ele falou que tem muito homem aqui no chat e que isso é legal, né? Que tantos homens tenham parado para ouvir uma live sobre o Dia das Mulheres. Normalmente é o contrário, né? É verdade. Sim. E ele falou uma coisa muito importante no chat também, que é cuidado com as rádios. Sim, o feminismo liberal é uma porta de entrada. Você tem que ir para drogas mais pesadas, sim, mas tem uma portinha ali, ó, que não entre. Não entre. Como é que chama? A Travessa do Trump. Através do Trump. Mas então, gente, é isso. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui na live com a gente. Obrigada a todo mundo. Vocês têm alguma coisa acrescentada que a gente falou também, comentem. Sim, vocês querem fazer algum comentário, gente, fazer alguma pergunta, uma consideração? Acho que não. Tô olhando no chat para ver se tinha mais alguma coisa, mas... Teve bastante comentários assim, ao longo da live, achei isso maravilhoso. Sim. Ai, que gostoso. Enfim, gente, então é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, a vocês também que participaram com a gente. E vamos não deixar nenhum Dia das Mulheres virar mais um Dia das Mães. Vamos estar sempre fazendo esse tipo de debates, que é muito importante. Hoje é um dia político, não se esqueçam disso. Exatamente. Exatamente, gente. Busquem conhecimento, estudem,
Feminismo não é página de internet, feminismo não é página do Instagram, então, e feminismo não é opinião, né? Acho que isso é uma coisa muito importante a gente falar. Feminismo não é opinião, tipo assim, porque o que importa é que a gente acredita na liberdade. Não. Isso tem impacto real na vida das pessoas, tem impacto real nas legislações, assim, tipo, não é uma questão de opinião, que a minha corrente tá certa, a minha corrente. Não é isso, gente, não existe isso. Existe debate e existe impacto real na vida das mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente joga essa coisa de que é opinião, então não é opinião. Existe estudo também, né, Lari? Sim. Um monte de gente aí que dedica a vida para estudar sobre feminismo, entre outras questões também. Então não é só uma questão de é a minha opinião, eu acho que... Não, gente, estamos falando aqui também de fatos e de conquistas que foram duramente conquistados, né? E a gente tem que estar sempre alerta para defender os nossos direitos. Uhum. E como resultado direto, né, o feminismo é resultado direto da junção de lutas muito práticas, muito reais, e também de estudos que são feitos por pesquisadoras sérias, né? E em tempos em que a gente enche tanto o peito para bradar contra o negacionismo da ciência, né? Vamos lembrar que ciências humanas também são ciência, né? Não é só a vacina que é feita com ciência, né? Construção de conhecimento de ciências humanas, de sociologia, antropologia, etc, também são ciências, então a gente precisa entender isso, né? Que não é nada tirado do nada. Ninguém acorda e fala... Vocês podem não acreditar, mas a gente não vai para a faculdade fazer miçanga. Infelizmente. Então é isso, gente. Com essa mensagem... a gente esqueceu de fazer nosso spot, né? O maior ato de feminismo, de lutas... Não, mentira, não exagerado. Mas... Eu achei um bom link, achei que combina, achei que rolou. Pode Mas eu acho que a gente tem que fazer assim nosso spot de que a gente falou muito aqui hoje sobre realidade social, etc. A gente só muda essas coisas como votando. Então, em outubro tem eleição e a gente, que foi tá? Pode mudar com a revolução também, mas pode mudar com a revolução também, mas em 2022 a gente só consegue mudar com a eleição. Então, vamos lembrar de votar no Papacito, né? 13. Vamos lembrar. O Dumbledore do mundo bruxo. Do mundo real. Do mundo trouxa, aliás. Então, gente, é isso. Um beijo. E domingo tem episódio. Obrigada, gente, pela conversa. Foi ótima. Foi ótimo. E domingo são episódios, exatamente. Beijo, gente. Até mais. Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em opodcastadelas.com.br.